Muito obrigado. Nós vamos abrir as perguntas e vamos dar tchau para a Bianca. Tchau, Bianca. Muito obrigado pela tua participação. Há pouco saiu o Vinícius também, que esteve conosco agora, ainda hoje da manhã, também saiu há pouco. Nosso agradecimento a vocês também por abrilhantar nosso evento. Obrigado. Adorei. Nós vamos abrir as perguntas. O Otávio já está com a mão levantada. E antes de passar a palavra para o Otávio, só fazer uma correção num comentário do Geórgio. A PUC do Rio Grande do Sul tem como disciplina obrigatória na licenciatura a disciplina de Educação Olímpica. E no curso de bacharelado, a disciplina de Estudos Olímpicos e Mega Eventos Esportivos. São disciplinas obrigatórias hoje nos dois currículos e eletivas de interesse dos outros cursos da universidade. Já há uma tradição mais antiga na PUC nesses temas, mas mais especificamente com esses temas agora. Bem, vamos, Otávio, quem ainda não conhece, porque tem gente que chegou hoje, o professor Otávio Tavares, coordenador do grupo de pesquisas ARET, Centro de Estudos Olímpicos, melhor dizendo, da Universidade Federal do Espírito Santo. Por favor, sua pergunta. Observação e pergunta, talvez, para o Jorge, e parabenizando o Ricardo por sua fala. O Jorge, primeiro fazer uma observação. Enquanto eu estava dando aula na graduação, que agora eu estou na direção não estou, a gente tinha também uma optativa lá no Centro de Educação Física lá da UFS. Porque, de fato, a preocupação é, já no processo da formação, inserir esse tipo de conteúdo na formação do professor e do profissional, né? E não depois, quer dizer, é lógico, fazer a formação continuada está legal, mas esse é o objetivo, que aí ficou localizado para aqueles que conseguiram construir disciplina nos seus cursos, que é uma coisa que não é fácil às vezes. A outra observação é sobre termos ou não construído programa de educação olímpica no ciclo olímpico aí que a gente teve até 2016. Eu orientei uma tese de doutorado que avaliou o Transforma. Nós mandamos questionário para os 10.000 professores cadastrados no Transforma. 10.000. Foi um trabalho braçal absurdo. E construímos uma amostra representativa com 546 professores. O Transforma chegou, eu diria que depois da China, foi o segundo maior programa de educação olímpica ligado a Jogos Olímpicos no mundo. Da China, porque os números da China são imbatíveis. E lá, devido ao organismo de Estado, é imposto. No Brasil não foi imposto, a adesão dos professores era voluntária, não havia nenhuma articulação com órgãos de governo. Foi um problema. Mas, de qualquer maneira, a participação foi muito elevada. O preocupante foi que, um ano depois, o levantamento foi feito um ano depois, 50% aproximadamente dos professores que tinham participado do Transforma já não estavam usando nenhuma atividade do Transforma. E o Transforma, não sei se alguém aqui participou, o Transforma era uma plataforma aberta, fazia o credenciamento pelo EPROINFO, você tinha desde 10 lições para fazer iniciação em qualquer modalidade esportiva, você tinha as confederações preparadas, até um conjunto grande de atividades em valores olímpicos, enfim, tinha os desafios. Então teve um alcance, que não foi maior por falta de articulação com os órgãos públicos, que é uma coisa que acontece em outras edições dos Jogos. O organizador busca se articular com secretarias. No Brasil, o que teve foi direto do Ministério da Educação com acesso à plataforma do EPROINFO, que levou a 10.000 professores
foi feita aproximadamente um ano depois dos jogos, assim, não, já não estou usando mais nada. Né? E aí, assim, como a gente não sabe, porque não tinha como colocar essa pergunta, a gente não sabe por que as pessoas deixaram, os professores deixaram. Talvez essa seja uma questão agora, depois, desculpem, falei quase tanto quanto palestrante, coisa que está errada. É assim, o que você acha que pode ter acontecido para esse dado que a gente encontrou? Antes de responder, Otávio, a longa abordagem tua mostra o quanto o Ailton e o Marcelo foram sábios em organizar o evento e dar espaço para as pessoas participarem. Não dá para tu vires aqui e não poderes expor o que tu pensa. É uma perda de oportunidade ter uma pessoa como tu, com a tua experiência de pesquisa e no jornalismo, não poder te manifestar nesse momento. Então, o espaço está aberto para todo mundo se manifestar. É excelente, Otávio. Muito obrigado pela questão levantada. Otávio, eu fui fã do Transforma, tenho todas as aulas, e o problema do Brasil, a internet é uma maravilha, né? Tá tudo na internet. Não, tudo que eu acho interessante na internet eu dou um jeito de gravar e guardar para mim, porque sai do ar. Né? O Transforma saiu, desaparece assim, eu tenho tudo guardadinho lá, tudo arquivadinho. Então isso é uma dica para vocês. Achou um artigo na internet, imprime em PDF, sempre em papel, guarda no teu computador, que uma hora sai do ar, você nunca mais acha aquela informação. Eu vejo o seguinte, Otávio, primeiro, todas as disciplinas que foram incluídas no ensino superior foi iniciativa de alguns professores e não uma iniciativa institucional. Então, a comissão de especialistas do MEC, eu participei, não colocou lá dentro das suas diretrizes, olha, difundir o olimpismo, tem uma disciplina do difundir o olimpismo, não existe isso. Então, se você tem um professor que gosta de olimpismo, que gosta de Jogos Olímpicos, ele briga dentro da sua matriz, é uma briga do tamanho de foice, não, diminui ginástica, põe em Jogos Olímpicos, põe movimento olímpico, põe cerimônia, é uma briga de pessoas e não institucional, isso que deveria mudar. O conteúdo olimpismo, o movimento olímpico, o valores olímpicos deveria ser institucional do curso de Educação Física. Eu falo isso no Confef também. Eu faço parte da comissão, quer dizer, fazia, não faço, não está meio complicado, da comissão de esportes do Confef. Olimpismo, valores olímpicos, tem que fazer parte da nossa formação. Primeiro ponto. Vocês conversaram com o pessoal que estava fazendo a BNCC, porque eu conversei com a Soraya Garrido, que era... Mas a Soraya não gosta de olimpismo. Mas ela não, calma, eu levei a Soraya para fora de olimpismo em Vitória, ela botou valores lá. Sim, mas gente, às vezes algumas discussões de bastidores que às vezes não conhecem, que tem um viés político, é inferno. E eu já chuto o pau na barraca. Não adianta você falar com gente que não gosta. Então você vai falar, olha, mas tem que colocar. Ah, muito interessante, não coloca. Aí você vai como diretor lá brigar, e eu participei de comissão do MEC, é um inferno você ficar brigando. Quando tem como, não sei como é aqui, não sei como é em Vitória, mas os alunos não devem saber, mas é uma briga de foice. Não, tira 5 aulas de basquete, coloca em vôlei, ou tira em filosofia, coloca em biomecânica, ou tira em fisiologia. Não é uma briga da formação integral do aluno, é uma briga de interesse de quem vai ter mais aula durante o curso. Então o olimpismo é individual. Eu gosto de olimpismo, eu vou dar, então eu quero a minha disciplina. Se eu sair, o outro que me interessa, você não tem um professor. Se o Nelson, espero que não, sai da PUC, quem vai dar no lugar? Você já formou um monte, tá? Mas se você não tem o sucessor, morreu. Então lá na universidade, enquanto eu fui diretor, era obrigatório. Uma aula de qualquer modalidade você tem que falar sobre os Jogos Olímpicos. Voleibol, como é os Jogos Olímpicos no voleibol? Basquete, como é os Jogos Olímpicos? Em todas, então era transversal. E eu, na minha aula de História e Educação Física, eu falava sobre Olimpismo, História dos Jogos Olímpicos. Então esse é um problema. Primeira formação nossa. Segundo, entusiasmo. Conhece fogo de palha? Nós, de Educação Física, temos muito disso. Material novo, vou experimentar. Agora chega, vou voltar no meu tradicional, que é dar menos trabalho. Então, por exemplo, eu lancei o curso de AD, esse curso do Paralímpico, que tem de AD, quem encheu o saco do pessoal do Paralímpico também, porque eu lá no Impulsiona, que fez Educação à Distância do Atletismo. Em 3 meses eu tive 1.200 professores fazendo 1.200 na escola. Tudo Educação à Distância. Eu saí e morreu. Você dá atletismo na escola? Não. Por quê? Você não tem no curso? Então, se vocês não têm entusiasmo, se a gente não conseguir convencer vocês que movimento olímpico e Jogos Olímpicos são uma coisa bacana
tem conteúdo para vocês darem aula, tem conteúdo para vocês transmitirem para os seus alunos, e você transmitir esse entusiasmo para os seus alunos, morre. É simples assim, qualquer coisa, qualquer área, nós sabemos disso. Entendeu? Então por isso que eu acho que o Tesla não deu certo. O pessoal teve fogo de palha, a época de jogos acabou. Agora com o toque vai voltar, faz, aí morre. Não é uma coisa perene que se cria cultura, uma política pública de educação olímpica. Bem, nós temos ainda 3 perguntas, depois se alguém quiser se inscrever. Melhor se o professor fala alto. A pergunta aos dois. Para os senhores, a consciência ou o efeito espelho causado pelo alto rendimento é uma das maiores formas de repassar e propagar os ideais olímpicos? Como aproximar esses atletas do público? Um dos dois responde. E tem uma só para ele depois. Ele já falou muito isso, senão... Pode tentar ser A convivência. consciência. Convivência. Quem é consciência ou convivência? Convivência. Convivência. A convivência em si, ela é necessária, mas você pode conviver e a sua vida ser um inferno. Você convive com um vizinho e às vezes essa convivência é infernal. Existe um princípio básico anterior à convivência, que é a cortesia. Falando de filosofia das artes marciais, dos samurais. A palavra cortesia vem de corte. Se a gente for falar dentro do mito real, quem estava na corte eram os nobres de coração. Porque defendiam o seu povo, se dedicavam ao seu povo, e a forma desses nobres de coração agir era diferente da forma dos demais. Por isso, recebeu o nome de cortesia. Então, a cortesia vem de corte, que é um lugar fechado onde existe nobreza. Quando se infiltram sentimentos que não são nobres, a cortesia deixa de existir. Agora, quando você trata o outro sempre com cortesia, sempre sorrir, sempre tratar bem, com um tempo, você está convivendo com uma pessoa que sempre te trata bem, sempre pergunta como você está, sempre sorri, com um tempo vai surgir a amizade, que é concórdia, coração com coração. Então, a convivência em si, ela não forma os seres humanos, ela precisa estar acompanhada de determinados valores de nobreza. Se a gente tem qualquer exemplo que não está acompanhado desses valores, são exemplos distorcidos. Então, eu estou falando de uma direção, que é dada por valores, por exemplo, os valores olímpicos. É um ideal, uma direção. Você tem um barco, você tem que caminhar em algum lugar, tem que caminhar em direção a algum lugar. Você precisa ter uma direção. Os navegadores usavam as estrelas como direção. Além dessa direção, você precisa ter a técnica. A técnica é saber jogar bem, saber as normas, saber as regras. Se você só tem a técnica e navega, você está indo para onde? Não é fazer muitas coisas, fazer muitos movimentos, é fazer um movimento bem direcionado. E tem que ser direcionado por esses valores. Que no nosso caso a gente chama de valores olímpicos. Essa é a direção. A gente precisa de seres humanos que entendam a direção e seres humanos que dominem a técnica e que trabalhem juntos para a gente poder caminhar para o lugar certo. Então a convivência é um elemento importante. O atleta é um outro elemento que deveria ser uma referência capaz de sustentar os valores olímpicos. Eu sei que esses valores são incómodos, às vezes quando a gente fala de fraternidade, nem sempre tem a fraternidade dentro da gente. Quando a gente fala de concórdia, coração com coração, nem sempre isso está dentro da gente. Às vezes a gente alcança em alguns momentos, mas a gente não sustenta isso o tempo todo. Tá bem, mas da mesma maneira que as estrelas guiam os homens nas noites escuras, não é da natureza do homem alcançar as estrelas, mas isso não invalida a importância delas.
Eu também considero que não é da natureza do homem entender o amor perfeito, a justiça perfeita, mas a justiça, o amor, a honra deveria guiar os seres humanos, principalmente em noites escuras como a que a gente vive. Então a questão não é navegar ou fazer muitas coisas, é navegar com a direção correta. Não é colocar uma multidão no barco e é aquela, pô, essa multidão não sabe navegar, deixa eu ir. Tá bom, você sabe navegar, mas você sabe para onde está indo? Para onde a gente está levando as pessoas? A gente precisa dos dois. Nos estudos que a gente faz, a gente precisa da técnica, a gente precisa do domínio dos jogos eletrônicos. Eu nunca me posicionei contra os jogos eletrônicos. Se a gente vai utilizar isso como uma barca para chegar no destino, a gente precisa dominar. Porém, a gente precisa entender como levar os seres humanos para a compreensão desses valores. E existem elementos que são muito importantes. A convivência, o abraço, o olhar, o dia a dia. As pessoas que levaram vocês a compreenderem o que é o amor. Imaginem que vocês não pudessem olhar nos olhos dessas pessoas. Que vocês não pudessem abraçar essas pessoas. Esse amor teria o mesmo peso? Vocês abririam mão do olhar? Vocês abririam mão do abraço? Tá bom, eu acho que a tecnologia é uma ponte, ela pode fazer uma ponte, ela pode atrair pessoas, mas a gente tem que levar as pessoas também para esses outros elementos. Eu não descarto. Mas a gente precisa entender como levar. Porque eu não abriria a mão do abraço de algumas pessoas. Eu não abriria a mão do olhar de algumas pessoas. Eu acho que o ser humano, em humanidade, eu deveria colocar isso como prioridade. Esses elementos têm que estar presentes. Eu acho muito bacana esse investimento em cima da terra. Mas eu acho que tem um cara que aqui ele saiu apontar para a esquerda, que é o nosso presidente. E eu estou aqui porque tem esse cara. Eu acho que tem muita gente boa, mas a gente precisa entender a se guiar pelas estrelas. Aí para o lugar correto. Não é fazer muitas coisas. Não é navegar sem direção. É navegar sabendo para onde a gente está indo. Navegar na direção desses valores olímpicos. Então, a convivência é um elemento importantíssimo. A gente precisa da convivência. É o laboratório para exercitar a virtude, a paciência, a generosidade, a amizade. A gente precisa de exemplos. Mas tudo isso tem que estar acompanhado dos valores olímpicos. Vamos tentar. Não, mas a minha voz é igual. Eu acho fundamental o exemplo para qualquer garoto, qualquer pessoa gosta de ser tratado como atleta olímpico. Eu tenho uma empresa de eventos e sempre organizei campeonatos. Todos os meus campeonatos têm todas as cerimônias que tem nos Jogos Olímpicos. E a criança, o adulto, o terceira idade adora, né? Então você tem o momento da entrada, tocar o hino nacional, perfilar, bater a mão no outro, ter um árbitro uniformizado, ter o ritual todo que tem, ele adora, mesmo sendo jogo do final de semana. E ele faz questão. Então tem a gente que não, contrata os estagiários lá para não, tem que ter um árbitro uniformizado, que é o mesmo árbitro que apitou para o final do campeonato brasileiro, que apitar o teu jogo. Ele quer se sentir um atleta olímpico. Esse é o primeiro ponto, né? Então, a pior coisa é estar disputando o campeonato. Você chega, acontecia isso comigo, né? Você ia no campeonato, você vê um monte de gente jogando, você não sabia se era campeonato, se tinha uniforme, se não tinha, se tinha árbitro, e era o campeonato. Agora, quando você tem o cerimonial de início de jogo, cumprimentar, etc., já muda a figura da postura da criança, do adulto, do adolescente, todo mundo. Esse é o primeiro ponto. E segundo, o atleta, a criança especialmente, sempre imita o que o atleta faz na TV. É muito forte isso. A Hortência, ela arremessava basquete. Você pode ensinar 500 vezes a maneira correta de arremessar. Aqui. Mas a Hortência ali aqui, toda criança queria fazer assim. Então, é o
espelho que se pega. Infelizmente, você tem um atleta que dá um exemplo positivo, que as crianças têm o negativo, né? Você tem um Neymar da vida, que dá bordoada, que vai, virou um exemplo negativo, que a gente não quer que aconteça, mas infelizmente 90% do moleque quer fazer que nem o Neymar faz. Então ele colocou a chuquinha aqui, todo mundo cortou a chuquinha aqui, é o exemplo, né? E atleta tem o seguinte, são pessoas, tem muitos atletas que são muito bons como pessoas, como gente, como respeito, e tem atleta que é um nojo de pessoa. Logicamente, a atleta a gente tem que respeitar porque não tem vida privada. Às vezes a gente vai almoçar com um atleta, ele está lá, o Oscar conta bem isso. O Oscar, uma vez, Oscar do basquete, que é um desbocado, egoísta, etc. Mas ele conta uma história muito engraçada. Uma vez ele foi no banheiro do aeroporto de Congonhas, fazer o número 2. Entrou no banheiro, sentou, fechou a porta. Daqui a pouco bateram na porta dele. Oscar, eu sei que está aí, dá um autógrafo para mim. Verdade, nem na hora do banheiro. Então tem hora que o atleta se irrita, é pessoa também. Mas tem pessoas que são muito boas, por natureza atendem, dão atenção, fazem gestos bonitinhos. Então, por exemplo, Vanderlei Cordeiro é um anjo de pessoa. O gesto dele, depois de ter sido atropelado pelo escocês, ter se superado, chegar em terceiro lugar, fazer aviãozinho e não falar mal do escocês, valeu a medalha verde para ele, e foi um exemplo excepcional. Ele fala, olha, eu acho que eu nunca pensei, talvez se eu ganhasse a medalha de ouro, eu não ficaria tão famoso quanto isso, né? A menina, é bom falar, caiu, levantou, foi lá e ganhou, é outra. E tem os exemplos negativos, o cara que não quer cumprimentar o outro, porque é judeu e árabe não se cumprimenta. Então, o exemplo é fundamental. E aí as pessoas têm que começar a separar a pessoa do atleta. Atleta, infelizmente, é gente. E aí tem horas que não é um bom exemplo, mas infelizmente muita gente segue esse mau exemplo. Nós temos duas perguntas, o Luiz Henrique vai dirigir a dele, depois tem mais uma ao Ricardo Vela, e aí nós podemos encerrar a nossa sessão que está prevista para encerrar daqui a 8 minutos. Portanto, agora sim, pergunta um pouco mais breve, as respostas também. Desculpa, eu peguei o gancho, porque eu não queria sair desse assunto, porque essa discussão me remete à questão do sentimento de pertencimento. Então, por exemplo, Acho que o meu turismo está tirando o link de escuta lá. eu estou falando que essa discussão, ela remete para mim o que é a questão do sentimento de pertencimento. Então, por exemplo, o Ricardo falou da questão da bandeira, do hino, são símbolos, são criados para formar uma identidade. E essa identidade, ela é passada para as pessoas através de um método que alguns autores chamam de reprodução cultural. Qual é o maior local onde isso acontece? A escola. Ou seja, nós vamos lá, todos nós se sentimos brasileiros, porque nós aprendemos que esses são os nossos símbolos e essa é a nossa língua. Então, o Bertan foi um inovador no sentido de pegar símbolos e rituais que emulam esses elementos de identidade e fazem com que a gente, quando vê aquilo, se sente pertencente. Então, a minha pergunta e a minha reflexão, na verdade, é como é que nós não estamos conseguindo atrair os jovens para esse movimento? Talvez seja porque os nossos métodos de reprodução estão indo para outro local e não utilizando os elementos, os símbolos e os rituais que emulam os valores que nós gostaríamos que as pessoas se sentissem pertencentes. Então, por exemplo, se a gente quer que a criança entenda que aquele valor é importante para ela, ela tem que, em algum momento da formação dela, dito ou ensinado, que aquilo faz parte da identidade dela. Então, a minha questão é, será que a nossa condução é na questão que a gente ensina, mas talvez a gente esteja usando os elementos não equivocados, né, para emular esse sentido. Bom, educação significa reduzir, tirar de dentro do ser humano o que ele tem de melhor. É diferente de informação. Hoje se ensina matemática, português, geografia, mas formar o ser humano, reduzir dele, de dentro dele o que ele tem de melhor,
Isso a gente não vê com tanta frequência. Então, a gente sabe que tem que caminhar para a direção disso, só que muitas vezes a gente não sabe como. E aí eu acho interessante a gente estudar a história, né? Porque a história é a memória da humanidade. E os maias vão falar dos dirigentes que se responsabilizavam pelos maias. E eles falam que um cachorro, numa determinada civilização, caiu no buraco. Ele estava muito machucado. Só que a maré ia subir e ele ia morrer afogado, porque ele estava ali no buraco sem ter como sair. Então todo mundo tentou ajudar ele. Só que à medida que as pessoas tentavam se aproximar desse animal, como ele estava muito reativo, ele tentava morder uma das pessoas. Aí alguém falou, olha, vamos jogar um pedaço de pau, um pedaço de corda, que ele vai morder um pedaço de pau, vai morder um pedaço de corda, a gente tira ele. Mas o cachorro desviava, e encostava nas feridas, ele ficava cada vez mais reativo. Até que chegou um dirigente. Porque chegou um momento em que todo mundo desistiu e falou, ó, não vai dar, o cachorro vai morrer. E aí chegou um dirigente, que era um homem de coração nobre. E aí ele resolveu aproximar a mão do cachorro. O cachorro ia ameaçando morder. E ele foi aproximando. Quando ele chegou bem perto, o cachorro mordeu a mão dele e ele tirou o cachorro. Construiu um mundo melhor por um preço. Só que às vezes a gente não quer pagar o preço. A gente quer que as pessoas se transformem sem se esforçar como a gente deveria se esforçar. Construir um mundo melhor não é fácil. Precisa de muita entrega e muita transformação, começando por transformar a gente, porque quando a gente começa a tentar se transformar, a gente vê o quanto que é difícil. E quando a gente vê a direção que a gente tem que levar as pessoas, que é uma direção muito alta, e começa a ver todas as nossas fraquezas, dá medo. Lembra do medo? Só que não dá para ficar paralisado. A gente vai ter que ir para a direção correta, pagando o preço que tem que pagar. Porque senão não tem vitória. Porque senão tem seres humanos com os olhos acinzentados, sem o sentido de vida, buscando sobreviver. Pagar as contas, acordar, dormir. E está sobrevivendo. E os ideais? E a entrega e a generosidade vai ficando para trás. Tem dor. Mas a dor, ela anda de mãos dadas com a verdadeira vitória. Um olímpico sabe disso. Eu vejo o seguinte. Quais são os seus professores inesquecíveis? Que tocou você em algum momento da sua vida no primário, no ginásio, na faculdade? Você tem aqueles professores que você lembra, né? Que transmitiram valores para você, não o conteúdo, mas o jeito dele transmitiram, né? O que me preocupa hoje em dia, às vezes, tem horas que eu sou muito avançado, tem horas que eu sou muito tradicional, né? Eu sou daquela história, família e escola. Eu tenho valores que minha família me transmitiu, que eu acredito, né? E tem outros valores que meu pai tentou me transmitir que eu não acredito. Então, para mim, meu pai sempre colocava a pátria em primeiro lugar, coisa de igreja, né? Pátria em primeiro lugar, depois a família. Eu não acredito, eu defendo a família. Por outro lado, meu pai é extremamente racista e eu preconceituoso. Então, nem todos os valores ruins dele, mas tem outros que passaram. E hoje o que eu vejo é que as pessoas não têm esses valores familiares. E um deles é o respeito. Então eu respeito meu pai. Eu posso querer dar uma bordoada no meu pai, mas eu respeito ele, minha mãe, minha família. E isso eu levo para o professor. Como professor eu sempre falo, eu sou a maior autoridade em sala de aula. Eu como professor mereço respeito, essa tradição docente. Eu estou tentando te ensinar, então
em sala de aula eu sou uma autoridade, você não vai me desrespeitar. E a gente tem visto isso hoje, não acontece. A gente vê situações em escola pública, aluno batendo em professor, uma zona. E eu não consigo conceber isso hoje. Eu sempre fui diretor de escola e sempre como professor, eu sempre fui, é meu jeito. Tira o pé da cadeira, tira o boné, entra direito, chega no... São valores que eu acredito, que fazem parte da minha vida, que eu acredito, que eu acho que tem que transmitir para alguém. E hoje em dia não acontece isso. Então por isso essa preocupação, será que a gente consegue tocar os alunos nesse sentido? Quem está fazendo de errado? Não sei. Tem aluno, eu dava aula de filosofia da educação física, sexta-feira à noite, 4 aulas seguidas para educação física. Então, é um inferno, mas eu me fantasiava de grego, colocava beca, ia de paletó e gravata, mas os alunos adoravam, ninguém saía de sala de aula. Então isso é uma coisa que não tem receita de bolo, é pessoal de cada um. Nós temos que sensibilizar nossos alunos, nós temos que conquistar nossos alunos. Não vamos conseguir fazer com todos. Ele não, você olha no olhinho dele, está brilhando, você dá aula para ele. Eu explico que eu não estou nem aí, querem que a aula acabe e vai embora. Isso é um desafio, não tem receita para isso. Nós temos uma última pergunta que nós tínhamos combinado, ela está dirigida ao Ricardo. Para que principalmente o esporte de alto rendimento tende a enxergar o homem a partir da versão cartesiana homem-máquina, retirando dele de maneira quase forçada alguns aspectos da sua subjetividade. Como a ideia de justa medida, equilíbrio, pode ser melhor trabalhada no alto rendimento? Até porque existe um ser por trás dessa máquina que busca incansavelmente por resultados. Eu acredito que a única maneira de solucionar isso é através de homens com coração quente. Os homens tocha, que portam o fogo olímpico. Porque se a gente for parar para refletir, a gente falou que as cerimônias reproduzem o movimento da natureza, né? E se a gente for observar o fogo, se você acende um palito de fósforo, independente do movimento que você faça com a matéria, o fogo está sempre apontando para o alto. O fogo está sempre apontando para as estrelas. Se eu solto a matéria se identifica com a matéria. O fogo não. O fogo pode entrar numa sala escura e não se contaminar com as sombras. E quantas vezes um idealista se contamina com as sombras dos outros? Porque o idealista não tem a mesma dúvida que o homem comum. O olímpico não tem as mesmas dúvidas que o homem comum. Só que às vezes esse fogo, essa chama, é uma chama tão pequenininha, e a gente vê um mundo tão escuro que às vezes a gente tem medo de oferecer essa pequena chama e o outro soprar. E a gente fica no escuro. Só que a melhor maneira de manter o fogo aceso é propagando o fogo. Se eu tenho água, eu posso dividir com todo mundo, vai sobrar muito pouco. Mas se eu tenho fogo, não. E se porventura esse fogo se apagar, eu posso me aproximar de novo de alguém com o coração quente para reacender o meu fogo. E se ele não fosse só um homem tocha, se fossem vários homens tochas espalhados nesse momento escuro da humanidade, esses homens tochas iam reproduzir o movimento das estrelas. Da mesma maneira que as estrelas guiam os homens em noites escuras, esses homens tochas também poderiam guiar os seres humanos em noites escuras. E oferecer de novo esperança. E oferecer de novo humanidade, para a gente poder enxergar aquilo que está para além das aparências. Isso não se entende com a mente. Isso se entende com o coração. Para mim, essa é a única maneira de construir um mundo novo e melhor. E as sombras do ceticismo, do materialismo, não vão ter peso nenhum na construção de um mundo melhor. O que vai ter peso é o compromisso com o fogo,
qual o compromisso com defender esse princípio olímpico, essa tocha olímpica. Bem, senhoras e senhores, nós temos aqui nesse evento talvez a configuração dessa discussão de hoje, né? Nós temos nesse evento estudos olímpicos. Nós temos teoria, racionalidade, reflexão, né? Mas também temos ao mesmo tempo também o espírito que também nos move para além da pesquisa, além da reflexão só racional. É a questão efetivamente do espírito, da paixão, do sentimento, daquilo que efetivamente nos toca, nos leva a um lugar onde as coisas efetivamente para nós nos dão um retorno de maior significado. Os Jogos Olímpicos, de fato, o movimento olímpico, de fato, não seriam o que são só pela racionalidade ou o mecanicismo, como tu referes, do jogo. Ele é o que é, se transformou no que se transformou, graças a esse espírito, ora mostrado pelas reflexões do Ricardo, ora mostrados pela paixão dos Geórgios. Os dois são paixão também, de formas diferentes. Por isso que eu disse para vocês que vocês iam ver extremos na forma de apresentar, no fundo, a mesma coisa. Espero que vocês também tenham levado um pouco desse espírito, um pouco dessa chama, que a gente possa levar através do nosso exemplo, não do nosso discurso, né? aos outros um pouco desse espírito. Pela manhã era isso. Ailton, orientações para o turno da tarde, por favor. Passo a palavra ao nosso coordenador. Pessoal, nossa programação, retorno 2h30, tá? Então vamos manter. E apenas uma correção, que eu já também me entendi ali com o Otávio, não há prejuízo, que na digitação está errada. De 2h30 às 15 horas, a apresentação dos 20 anos do livro dos Estudos Olímpicos, são 30 minutos. Aí tinha escrito 15h30, foi uma questão errada de digitação. Mas o Otávio disse que os 30 minutos é suficiente, não é isso, Otávio? Agora, das 15 horas às 15h30, aí sim, nós temos mais meia hora com o Braulio Marques, que vai tratar sobre a experiência dele no programa de pós-graduação. E às 16h10 nós faremos um debate sobre os grupos de pesquisas e estudos olímpicos, perspectiva, não é isso? Então, todos estão agora convidados a ir, como diz aqui no Nordeste, em seu bucho, e às 2h30 estaremos de retorno. Obrigado a todos.